Olá, boa noite. O Estúdio Veja desta quarta-feira, dia 3 de maio, vai conversar com o antropólogo Adelino Mendes. Boa noite, Adelino. Tudo bem? Boa noite, Nicole. Tudo bem? Obrigado. Obrigada a você pela participação. Nessa semana a gente vai falar sobre a questão indígena. Nessa semana a gente teve um triste episódio no Maranhão em que uma aldeia indígena foi atacada por fazendeiros e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. As primeiras informações que se teve é de que 2 índios tiveram as mãos decepadas e o governo disse depois que eram só fraturas expostas. Mas a gente sabe que esse conflito foi por causa de uma disputa de terras. Então, bom, para começar, qual é a importância, qual o significado da terra para os índios? Bem, o índio... Terra é tudo, né? Terra nas terras ancestrais, imemoriais, que os índios plantam, que eles aprendem a viver, que eles desenvolvem as culturas, que eles desenvolvem o modo de pensar, que eles desenvolvem a noção de pessoa, a identidade. Tudo tem a ver com a terra, tem a ver com os locais sagrados, com os locais de sepultamento dos seus mortos. Então a terra é vida para o índio. É feita essa demarcação de terras? É pelo governo? Pelo governo. Existe um embate muito grande agora no governo sobre a questão de como vai continuar sendo as demarcações das terras indígenas no Brasil. Antigamente era feito, antigamente não, até agora é feito pela FUNAI, né? E existe uma transição de leis que quer tirar da FUNAI a demarcação das terras indígenas e passar para o Senado ou para alguma outra parte do governo que eu não me recordo agora. Mas a questão é que a FUNAI sempre foi a responsável pela demarcação das terras indígenas no Brasil. Uhum. E por que essa demora na demarcação? E o que é levado em conta para isso acontecer? Qual que é o passo a passo? Porque dependendo do povo indígena, de onde ele esteja localizado, quais são as fronteiras agrícolas que fazem parte, né, com seus territórios, existe muita questão política, muita questão fundiária. É preciso que a FUNAI tenha verba para poder fazer as demarcações, né, pagar antropólogos para fazer os estudos antropológicos diários, estudos que vão remeter ao passado daquele povo, às questões da terra, né? Enfim, é toda uma questão econômica, né, que a FUNAI hoje está passando por um processo muito complicado de desestruturação, de sucateamento dos seus braços, e é um processo longo, é um processo complicado. Bom, você tocou nesse assunto da FUNAI, ela está em crise, esses confrontos colocam o papel dela em xeque? O que eu percebo é que nesse governo, nos últimos anos, nem nesse, no passado, eu venho percebendo que nas últimas décadas existe uma postura para se desconstruir a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que é um órgão, que é uma fundação importante, né, que é a Casa do Índio no Brasil. Então, a FUNAI possui grandes heróis, grandes trabalhadores, grandes funcionários, pessoas que pagam até para trabalhar. Pagam no sentido de ganhar, muitas vezes são mal remunerados, ficam no mato por muito tempo, sem ter quem os substitua, então passam 180 dias no mato. Tenho colegas que trabalham na FUNAI que passam em lugares distantes, sem conforto, sem família, longos períodos sem poderem serem substituídos, né? Então é uma questão difícil. Então a FUNAI, eu acho que manter a FUNAI, fazer com que a FUNAI tenha o poder que teve já há alguns anos atrás, que continue tendo a importância, né, de ter sido órgãos que substituiu o antigo Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, eu acho que isso é muito importante. E essa demarcação de terras, ela é respeitada? Tem um dado já um pouco antigo, de 2000, que eu encontrei na internet, que falava que 85% das terras são invadidas por não indígenas. Acredito... O problema da invasão é o problema da localização. Então, você tem terras indígenas em porções do Brasil muito populosas, existem muitas pessoas, existe muita briga por terra, muita cobiça nas terras indígenas. Então as terras indígenas são ricas porque não são exploradas, porque são mantidas endevassadas pelos índios. Então os índios servem como protetores. Então aquela terra ela é rica em mogno, rica em madeiras, rica em minério, em nióbio, em vários segmentos, né? Então a demora da demarcação não tem muito a ver com o processo de invasão ou não. O processo de invasão é uma questão de onde se localiza a terra e de como os índios postam ali a vigilância das suas fronteiras, né? Que muitas vezes necessita de um amparo da Polícia Federal, da FUNAI, que, como eu disse anteriormente, tem os seus problemas, né? Mas a Polícia Federal muitas vezes ajuda as populações indígenas, principalmente nas regiões de fronteira.
E por que esse caso de Viana, que aconteceu no Maranhão, tomou essa proporção? Ela chamou bastante atenção, né, para o assunto. E a gente sabe que é um problema já antigo. Eu creio que o caso de Viana ali eclodiu, né? Porque eclodiu. Foi uma violência absurda, né? A forma. Parece que nós retrocedemos 200 anos, né, na questão indígena. Mas não é uma novidade, né? O que acontece no Mato Grosso do Sul é uma amostra do que aconteceu em Viana. Só que Viana teve acredito por ser perto de grandes centros, né, muitas grandes cidades, ali existem cidades populosas ali próximo, é bem ao norte do Maranhão, então a mídia estava muito presente, muitos celulares, muita gente, né, a situação muito complicada, então foi muito documentado. Você vê que as imagens são imagens de celulares, são imagens, né, não são imagens de empresas de televisão, são imagens das pessoas. Então tem muita gente naquela região, a questão ali é muito delicada, né? Os Gamela solicitam as suas terras já há mais de 40 anos, né? Então não é uma questão nova, não é uma questão recente, e aí eu acho que no caso dos Gamela, em específico, pode ser tido como uma representação do que pode acontecer em qualquer território indígena com esse problema. Eclodiu lá, aconteceu lá, mas pode ocorrer em qualquer condição, em qualquer momento. E fora isso, essa violência por disputa de terras, que outros fatores levam à violência aos índios? A questão da terra eu acho que é a mais importante, né? Aí você tem uma série de outros encontros, o alcoolismo, a falta de acesso à escola, a falta de uma saúde digna às populações. Enfim, é uma série de questões que podem levar a conflitos como o que aconteceu lá. Mas acredito que a terra é a mais importante. A questão da terra, a terra é o fator importante, é o fator que desestabiliza a sociedade como povo, como sociedade. Entendeu? A gente pode falar que os índios estão desassistidos pelo governo? Eu não sei se desassistidos, mas os índios estão tendo seus direitos dos últimos anos, direitos que foram alcançados a partir da Constituição de 1988, do artigo 231, tantos outros estão tendo direitos muito afetados, muito desrespeitados. E eu acho que as comunidades indígenas, as lideranças indígenas, os representantes, estão se movimentando. Teve um movimento agora em Brasília, do dia 24 ao dia 28, Terra Livre, que foi a maior movimentação indígena organizada no país até hoje. Eu acho que isso mostra que os índios estão se organizando e que os índios vão brevemente tomar um lugar de... Você falou que eles estão se organizando, mas eles têm uma representatividade, já falando também sobre o Congresso, lá dentro? Não, dentro não, mas no norte da Amazônia você tem prefeitos indígenas, você tem vereadores indígenas, você tem representantes das populações inseridos na política local. Não dentro do Senado, você nem dentro do Senado, nem dentro dos deputados, da Câmara, não tem. Já tivemos, mas não temos hoje. Mas nós temos um movimento muito mais organizado. Nós temos um movimento de índios estudados, de pessoas que defendem o seu povo, sabem, conhecem e reconhecem seus direitos, né? Então você tem uma movimentação muito mais representativa do que 20 anos atrás, sim. Os índios sabem muito bem como buscar seus direitos. E a forma que cada um deles tem, que nós temos também, é reivindicar, é ir atrás, Mas na Câmara tem a bancada dos agricultores, né, dos ruralistas, isso não é desfavorável para eles? Sim, muito, muito. E o que falta para eles alcançarem esses cargos? Eu acho que falta muito. Eu acho que falta muitas coisas. Eu acho que é muito difícil falar sobre isso, né, votar no índio, né, votar no índio hoje para virar deputado. Então as pessoas conhecem muito pouco os índios, as pessoas conhecem muito pouco a cultura indígena. A pessoa se refere ao índio de uma forma geral, de uma forma generalizada, como se falasse uma língua só, e não. Então os índios são muitos, são diversos povos, com diversas formas de se expressar, com cultura diferente, com modo de viver diferente, com graus de integração com a sociedade envolvente diferente. Entendeu? Então é muito complicado você dizer o que falta. Eu não sei o que falta, mas eu acho que eles já estiveram mais distantes de alcançar. Eu acho que hoje eles estão mais próximos de alcançar representantes importantes para a luta dos seus direitos, pela luta dos seus direitos. Teve algum marco que levou a isso? Que você classificaria?
Não, eu acho que o problema mesmo, os índios estão muito organizados. Essa questão da PEC 2015, que correu agora, que eles vêm lutando contra a aprovação da PEC 2015, sobre a demarcação de terra, tirar da FUNAI a autoridade sobre a demarcação das terras. Eu acho que não é um fato, é uma série de acontecimentos que estão levando os índios, e índios muito bem instruídos, muito bem formados, doutores, linguistas, entendeu? Estudando a sua cultura relevantemente, entendeu? Dedicadamente, entendeu? Então isso eu acho que está mudando o modo de pensar deles mesmos sobre nós. Né? Antigamente existia uma dependência muito grande da opinião, né? Uma carência muito grande dos objetos. Hoje eu acho que não, hoje eles estão muito bem assessorados, muito bem, vamos dizer assim, estão movidos por um elan de mudança. É o que eu creio. Eu vejo, né, conversando com os amigos índios, com os chefes, com as lideranças, eu acho que os índios são responsáveis pela mudança no Estado, em relação a eles. Né? Creio eu que sejam a única saída que eles têm. É eles mesmos por aí. São muito bem representados pelos chefes, pelas lideranças, pelos representantes, enfim, pelas cabeças. Em janeiro, o presidente Michel Temer, junto com o então ministro Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça, ele assinou 2 portarias que foram duramente criticadas. Ele propunha a criação de um órgão que ficaria entre a FUNAI para essa demarcação de terras. Qual a sua opinião sobre o que eu vejo, como eu te falei, anteriores? o que eu vejo nos últimos anos é uma postura de desestruturar a política indigenista que foi construída, que foi responsável. Isso inclui esse corte, mudança. Por exemplo, nas comissões da FUNAI, sim, dos cargos? Sim, eu creio que existe uma tendência, um plano, uma ideia de desestruturar, porque sem casa do índio, sem ter onde o índio reclamar, a FUNAI é o símbolo, né, do movimento. A FUNAI é a casa do índio, né, como fundação, como história, né, de sertanistas, de servidores, as pessoas que viveram, dedicaram a sua vida aos índios enfim, não pode deixar de existir a FUNAI, na minha opinião. Eu acho que a FUNAI é um órgão importante e existe sim um plano, uma tendência a desestruturar o papel da fundação, criando uma secretaria, ramificando, e isso enfraquece, porque a FUNAI fica onde? Em Brasília. Então os índios se reúnem e vão até a FUNAI. Então a FUNAI, como substituta do SPI, né, do antigo SPI, do Serviço de Proteção aos Índios, tem uma história, é a identidade do índio. Eu acho que é a casa do índio e precisa ser preservada. Eu acho que se houver alguma coisa, se desconstruírem, se sucatearem ao máximo a FUNAI, eu acho que os índios perdem muito. Perdem uma referência. E esse sucateamento está acontecendo há muito tempo? Vem acontecendo há uns bons anos. Desde 2006 para cá, eu acho que 2007 para cá vem acontecendo. Por meio dessas portarias? Sim, pela política do Estado mesmo. Creio que falar de índio no Brasil é muito difícil. Como eu te falei, questão de terra é assunto delicado. Então, é complicado, mas eu acho que a desestruturação já vem de alguns anos. De 2007 para cá, talvez. Posso estar errado, posso estar agindo precipitadamente falando, mas existe sim uma tendência em desestruturar a casa do índio. Falando ainda sobre essa disputa, qual o balanço que o senhor faz de antes para até agora? Isso tende a piorar, essas disputas? Olha, disputas de terras que você está falando? Sim. As disputas de terras, como eu te falei, nós temos territórios indígenas imensos, demarcados, que sofrem muito com invasão. O Vale do Javari, por exemplo, a terra indígena Yanomami, que vira e mexe está sendo invadida por madeireiros, por garimpeiros. A questão é que necessita de observação, necessita de vigilância, necessita de apoio. Os índios estão dentro da floresta. Eles muitas vezes montam postos de vigilância na fronteira de suas terras com o intuito de barrar as invasões. Mas nem sempre isso é possível. Então, mas as terras menores, inseridas no Mato Grosso, as terras em Goiás, as terras no Maranhão, têm uma tendência a sofrerem um número maior de invasão pela própria localização, entendeu? Pelo grau de contato que os índios mantêm com a sociedade, entendeu? Com a nossa sociedade, com os não índios, né? Com os ditos brancos. Então, isso muda muito de região para região, mas a questão é que sempre se está de olho na terra do índio, sempre se está de olho, sempre está se tentando uma forma para invadir, para tirar, para diminuir o próprio governo. Quantas propostas de deputados, de senadores estão aí para diminuir as terras,
cortar as terras no meio, passar estradas. Então, o que eu posso dizer é que eu não sei se piorou. Eu acho que o avanço das frentes é muito grande, das frentes agropastoris, das frentes de desenvolvimento. Então, quanto mais se avança, mais o índio perde. E em relação à investigação, à apuração, à punição desses casos de violência, como que o senhor avalia tudo isso? Tem um empenho do governo? Eu acho que é muito difícil, né? Porque o que é não governo é visto... estadual ou federal que cuida disso? É a FUNAI? Federal. É a FUNAI. A FUNAI, em parceria com a Polícia Federal, sempre, muitas vezes. A FUNAI desenvolve um papel árduo, muitas vezes, difícil, né? Eu não posso te dizer o que é cobrado, o que é feito, o que é punido, porque muitas vezes a violência não é vista. A violência é perdida na floresta, nas frentes, é perdida nas aldeias. Nós vimos o caso de Viana, mas quantos casos iguais ao de Viana nós não vimos? E os massacres sobre povos indígenas são seculares, entendeu? Há esse preconceito contra o índio? Sim, há. Como eu te disse, terra é assunto delicado. Mas só pela terra? Sim. A terra eu acho que é o principal. É a cobiça, porque o índio cuida, né? Então, as terras indígenas não são só terras para os índios, são terras preservadas pelos índios, né? Os índios cuidam das terras, os índios cuidam dos registros naturais que se conhecem ali, que nós conhecemos. Então, muitas terras indígenas são ricas em ouro, em diamante, em minérios de vários tipos, enfim. Então, a terra eu acho que é o principal ponto. Mas acho que também, Adelino, pode existir um preconceito em relação ao índio, por exemplo, índio que usa celular, que usa que agora está conectado. A questão de Viana é exatamente isso que eu queria colocar para você, até a gente conversou. O brasileiro tem uma ideia de que a indianidade se perde com o uso da calça, com o uso do celular, com o uso da roupa. Então, nós não podemos ser parentes dos nossos avós, né? Porque o meu avô não falava como eu falo, não se vestia como eu me visto, nem o seu. Né? Há 100 anos, há 200 anos atrás, nós não éramos como nós somos. Né? Então, o índio, ele padece, ele usando o bem, né? Ele usando os utensílios, esses meios de comunicação, usando a roupa, usando o carro, na visão da maioria dos brasileiros, grande parte, ele deixa de ser índio. E que não é verdade, entendeu? Sua língua muitas vezes preservada, sabe? Seus grupos, seus clãs, a sua identidade, o seu modo de pensar o universo, o seu modo de pensar a vida, o seu modo de pensar a morte. Isso os identifica como povo pré-colombiano, como povo indígena. Então, é muito leviano chegar e dizer, não, você usa celular, você fala ao telefone, você come comida de branco, então você não é índio. Então, existe sim, esse problema é um problema constante. De não se entender os graus de aculturação que os índios passam, os problemas que passaram, e de entender que o fato deles usarem roupa, usarem carro, usarem qualquer outro celular, qualquer coisa, isso não tira a sua identidade, isso não os diminui. Perfeito. Adelino, obrigada pela participação, obrigada pela conversa. Obrigado. Obrigada a você pela companhia, pela audiência. O Estúdio Veja fica por aqui. Até a próxima.